Olá, estamos juntos mais uma vez para estudar as Escrituras Sagradas do Antigo e do Novo Testamento e estamos juntos no Laboratório Teológico com essa oportunidade de continuar na série Para Pensar a Soberania de Deus e o Mal. Estas reflexões que nós estamos fazendo estão em diálogo com a obra de William Fitch, Deus e o Mal, publicado pela editora PES, Publicações Evangélicas Selecionadas, em São Paulo, no ano de 1984. O assunto de hoje é a cruz como resposta de Deus para o mal. E se você estiver interessado em continuar recebendo os nossos vídeos, inscreva-se no nosso canal, será um grande privilégio tê-lo como companheiro de jornada. Nós começamos, então, este vídeo falando um pouco da cruz. A cruz como resposta de Deus ao mal. E Fitch se lembra que para todos os escritores apostólicos, a cruz é o mais importante artigo da fé do cristão, o símbolo universal da mensagem cristã, o centro e a circunferência do Evangelho. A pregação e o ensino do Novo Testamento, então, se centralizam na cruz. E ele continua dizendo: a cruz determina, enfim, o nosso conceito de Deus, do homem, da natureza, da história e da eternidade. Ela é a resposta do cristão para o problema do sofrimento, como também do pecado. Ora, quando nós tratamos da questão de sofrimento, nós sabemos que o sofrimento acaba sendo resultante do pecado. E eu queria pensar um pouquinho nessa questão do pecado. O que é o pecado? Quem define o que é pecado? E eu quero dar um exemplo assim muito simples. Pelo menos eu não gosto de ser tratado com injustiça, com indiferença, com zombaria, com malícia. Eu não gosto de ser tratado com falta de amor e de caridade. Presumo que você também não. Agora, quando pensamos em pecado, nós sabemos que todas as pessoas pecam, todas as pessoas falham em algum ponto no relacionamento uns com os outros. Então, é possível até que na humanidade nós tenhamos um certo grau de ética, um certo grau de moral, que facilite a convivência de todos. Mas nenhum de nós aprecia ser tratado com essa indiferença, com essa incredulidade. Agora pense no ser de Deus que a Bíblia afirma que nos criou, criou a nós, criou o ser humano para ser amigo dele, para conviver com ele, para experimentar da parte do Criador todas as condições que seriam benéficas para a criatura. Deus é bom, mas Deus não gosta de ser tratado com indiferença, não gosta de ser desprezado, não gosta de que a sua personalidade seja ofendida pela nossa malícia, pela nossa arrogância, pela nossa falta de confiança nas suas providências. Tudo quanto fere a Deus da nossa parte, ele considera pecado. Então a Bíblia vai nos afirmar que todas as pessoas incorrem na mesma condição. Elas são pecadoras. Entretanto, o Evangelho vem com a notícia de que Deus ama as pessoas ao ponto de entregar o seu próprio Filho para que aqueles que creem no Filho de Deus, Jesus Cristo, sejam perdoados dos seus pecados. Em outras palavras, a iniciativa de se desfazer do pecado que nós cometemos não é nossa, não é da religião que nós professamos, e sim de Deus, que nos dá o conhecimento da sua vontade, por meio das Escrituras e por meio da fé cristã. Quando nós falamos de cruz, nós temos que nos lembrar que a cruz é apenas um dos métodos de suplício criados pelo ser humano ao longo da história
para impor ao seu semelhante castigos corporais, tortura, morte, com um alto teor de crueldade. A cruz surgiu dentre os persas, foi vivida, foi experimentada pelos fenícios, foi inclusive praticada por Alexandre o Grande, quando invadiu as nações em volta da Grécia e teve o Império Grego no seu auge. E, naturalmente, o Império Romano adquiriu esta prática. Por que a cruz se difere, de certa maneira, dos outros métodos de suplício? Porque uma das características da cruz é que a pessoa, antes de ser crucificada ou durante o seu processo de crucificação, apanha muito. E não apanha muito apenas do ponto de vista físico, apanha do ponto de vista moral, do ponto de vista de xingamentos, do ponto de vista de humilhação pública. E ela não morre rapidamente. Alguns casos, as pessoas demoraram dias para morrer por insuficiência respiratória, por asfixia, não apenas pela dor física que estavam experimentando, mas pela asfixia especialmente. E essas pessoas ficam no tempo, sujeitas a frio, calor, chuva, sol, e elas ficam expostas, de maneira que toda pessoa que passa por elas, então, vê essas pessoas em sofrimento, os inimigos dessa pessoa, os acusadores dessa pessoa se regozijam, se alegram pelo fato dela estar sendo executada, e aqueles que a apreciam, que a aceitam, ficam sofrendo até o último suspiro. Há casos em que as pessoas nem foram sepultadas, mas as suas carnes foram devoradas pelas aves de rapina, pelas aves que avançaram sobre elas e que as destruíram totalmente. É horrendo o modo de tratar um ser humano por esse método de suplício. A Bíblia, quando trata da cruz, ela acaba mostrando que nós temos um mal moral. A Bíblia chama o mal moral pelo seu nome específico de pecado. Já falamos um pouco sobre isso. O espírito e a ação do pecado estão em todas as formas de hostilidade à vontade de Deus. Qual é o diagnóstico bíblico? Todos nós andávamos desgarrados como ovelhas, cada um se desviava pelo seu caminho. O apóstolo Paulo diz que não há quem busque a Deus, não há quem o entenda, não há quem creia nele, por sua própria vontade. Nós estamos afastados dele. Cada um de nós anda pelo seu próprio caminho. Então, o que Fichte nos diz é que o mal moral habita o coração humano como uma chaga inflamada e gera coisas à sua imagem: sofrimento, dor, lágrimas, gemidos, infelicidade e desumanidade para o homem. Mas eu fiquei impressionado com esta frase que ele usou: o pecado esculpe uma cruz em cada vida, e foi esse mesmo pecado que crucificou o Senhor da glória. Eles o crucificaram. Este é o nadir do mal moral. Eu fiquei impressionado com a frase: o pecado esculpe uma cruz em cada vida, porque, na verdade, as Escrituras vão afirmar que, por conta da nossa natureza pecaminosa, que herdamos como um ato de solidariedade da humanidade, cada um de nós deveria morrer desse jeito. E por que numa cruz? De onde vem a ideia de que a cruz deveria ser o método de suplício de cada um de nós? Porque Jesus Cristo morreu numa cruz. Então, ele, que não cometeu nenhum pecado contra Deus, o Pai, assumiu os pecados dos humanos, dos demais seres humanos. É por isso que a Bíblia, então, diz que quando nós nos entregamos a Jesus Cristo, nós nos identificamos com a sua morte na cruz e somos crucificados com ele. Bom, se cada pessoa tem uma cruz em sua vida, essa cruz só serve mesmo para dizer que a pessoa está perdida, que a pessoa não tem remédio,
que a pessoa diante de Deus está completamente reprovada. Então, cada um de nós trata de esculpir na nossa própria vida uma cruz. Mas essa é a boa nova do Evangelho. É na cruz, justamente no sacrifício cruento que Jesus Cristo sofreu, que a promessa de perdão é dada. Pois o sofrimento de Cristo foi mais que paixão, foi ação. Ele mesmo havia dito: dou a minha vida, ninguém me tira de mim, mas eu de mim mesmo a dou. Tenho o poder para dar e poder para tornar a tomá-la. Este mandamento recebi de meu Pai. Então Jesus Cristo sabia que veio à terra para morrer. E Jesus Cristo sabia que não veio para morrer pela espada, ou por enforcamento, ou por apedrejamento, ou qualquer outro método de suplício, mas aquele método de suplício que na prática dos romanos era usual para qualquer criminoso. Entretanto, havia de certa maneira implicações com o Antigo Testamento. Porque em Deuteronômio 21, você vai encontrar a afirmação de que Deus não quer que nenhuma pessoa que morra no madeiro seja deixada à mostra. Pelo contrário, ela seja retirada e sepultada. Lá em Deuteronômio 21, com certeza não está se falando de cruz. Pode-se estar falando de qualquer tipo de morte envolvendo o madeiro, uma árvore ou uma estaca, enfim, qualquer instrumento ligado à madeira. Entretanto, o que nós verificamos lá é justamente o fato de que Deus não quer que as pessoas mortas desta maneira sejam vistas, porque, na verdade, elas foram penduradas no madeiro e assim amaldiçoadas por Deus. Isto significa que Jesus Cristo morreu uma morte amaldiçoada. A cruz tem esse peso, justamente para que, por meio da cruz, haja uma promessa de perdão aos pecadores. Então, Fichte diz assim: eis aqui o incrível paradoxo do cristianismo. Deus usa o que há de pior no homem para revelar a grandeza do seu amor. Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito. Então, o que percebemos pela Escritura é que Deus dá o seu Filho para a cruz. Ele foi entregue, diz Pedro, no dia de Pentecoste, pelo determinado conselho e presciência de Deus. Quando a gente lê as profecias de Isaías, no capítulo 53 do livro de Isaías, há uma frase lá que me impressiona muito. Ao Senhor agradou moê-lo. Ou seja, Deus, por causa do amor que tem por nós, foi capaz de ceder seu único filho para que assumisse a cruz no nosso lugar, a fim de que nós tivéssemos certeza do amor de Deus por nós. Fichte comenta no seu capítulo que realiza-se também na cruz uma obra de reconciliação. E ele lembra o apóstolo Paulo, que escreveu aos Colossenses no capítulo 1, o seguinte: a vós também, que noutro tempo erais estranhos e inimigos no entendimento pelas vossas obras más, agora, contudo, vos reconciliou no corpo da sua carne pela morte, para perante ele vos apresentar santos e irrepreensíveis e inculpáveis. Ou seja, o apóstolo Paulo está afirmando que na condição natural os seres humanos são estranhos e inimigos no entendimento por causa das obras más que praticam. Mas existe a reconciliação que acontece por meio deste objeto tão deprimente que é a cruz. É por isso que ela se torna símbolo dos cristãos, porque ela é a declaração formal de que Deus é capaz de executar a sua justiça no seu Filho para justificar pessoas que confessam a Ele como seu Senhor e Deus. E Fichte continua dizendo: morrendo como Ele morreu, levando sobre si o pecado do mundo e seu julgamento, Cristo removeu para sempre a hostilidade de um Deus santo contra o pecado, já julgado.
Não há necessidade de segundo julgamento do pecador que aceita a Cristo como seu substituto. Exatamente pelo fato de que, quando Cristo morreu, diz o escritor aos Hebreus que ele morreu uma vez só, o justo pelos injustos, para conduzir-nos a Deus. Melhor, quem diz isto é Pedro. Mas Cristo morreu uma única vez, e depois disso, então, ele voltará. Assim, a cruz é a resposta de Deus para o mal. É sua resposta a Satanás, o maligno. O levantamento de Cristo em sua cruz significou a derrubada de Satanás. Agora é o juízo deste mundo, disse o nosso Senhor quando se aproximava do Calvário. Agora será expulso o príncipe deste mundo, e eu, quando for levantado da terra, todos atrairei a mim. O que significa, então, é que pela morte, de acordo com Hebreus, Cristo aniquilou o que tinha o império da morte, isto é, o diabo. O pecado é julgado na cruz e o domínio do pecado pode ser rejeitado por todos os que se unem ao Salvador que os remiu no Calvário. Isto significa exatamente que nós que confessamos a Jesus Cristo como Senhor e Salvador não somos diferentes dos demais humanos. O que nos diferencia é o fato de que, ao sermos convidados pelo próprio Deus para crer em Jesus Cristo, nós cremos com as forças que Ele próprio dá. E com isto, a cruz não se torna um elemento de suplício, um processo de suplício, mas em virtude de Cristo ter morrido naquele lugar, naquela cruz, no meu lugar, no seu lugar, e ter ressuscitado, nós podemos então ter a convicção de que somos perdoados em Jesus Cristo. É por isso que, quando pensamos no sofrimento e no próprio mal, nós temos que nos lembrar que o Deus do bem, o Deus bondoso, providenciou escape para que nós possamos viver nesta terra enquanto Ele nos permite, vencendo o mal. Isto é o que eu tinha para hoje. Até o próximo vídeo, se Deus quiser.